Lucas 14, 18, capítulo 14, versículo 18, e o tema é o seguinte: e todos, um a um, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e tenho necessidade de sair para vê-lo. Peço-te que me des por escusado. E aí o Emmanuel deu o título desculpismo a essa análise que ele faz em relação a essa fala, não é? Esse tema do Emmanuel está no Reformador, de janeiro de 1963, página 2. Desculpismo. A gente às vezes se desculpa de algumas tarefas que não são dadas a realizar, e nós sempre temos assim um motivo para fugir da tarefa. Acontece conosco, né? Aí diz assim, o que Emmanuel diz? Desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. Irmãos nossos que tiveram a infelicidade de escorregar na delinquência costumam justificar-se com vigoroso poder de persuasão, mas isso não lhes exonera a consciência do resgate preciso, não é? Então, o desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. Isso acontece naturalmente no nosso mundo, não é? Conosco. Nos desculpamos e fugimos das responsabilidades. O Emmanuel vem dizendo o seguinte: irmãos nossos que tiveram a infelicidade de escorregar na delinquência costumam justificar-se com vigoroso poder de persuasão, mas isso não lhes exonera a consciência do resgate preciso. Então o indivíduo cai na delinquência, depois procura justificar isso, mas isso não vai eliminar o processo do resgate, ação e reação. Então, muitas vezes as pessoas têm essas justificativas pelo fato de terem fugido das responsabilidades ou terem caído na delinquência. Eu bebi porque fiquei desempregado. Eu fui para a rua porque minha mulher não me quis, ou coisa parecida assim, né? Então é sempre desculpismo, mas nós temos responsabilidades pelos nossos atos, né? Companheiros que arrumam o corpo em hábitos viciosos, arruinam o corpo. Companheiros que arruinam o corpo em hábitos viciosos, arquitetam largo sistema de escusas, tentando legitimar as atitudes infelizes que adotam, comovendo a quem os ouve. Entretanto, acabam suportando em si mesmos as consequências das responsabilidades a que se afeiçoam. É a história da delinquência, da droga, da substância psicoativa, que o indivíduo entra nesse processo e depois tentam se justificar. Arruinam seus corpos em função de atos não muito dignos, né? E ainda agora, quando a doutrina espírita revive o Evangelho, concitando os homens à construção do bem na terra, surgem as pencas, desculpas, disfarçando disserção, não é? Mesmo com o Evangelho de Jesus, com a doutrina espírita esclarecedora, concitando os homens à construção do bem na terra, surgem as pencas, desculpas, disfarçando disserções. Você desiste da tarefa e a desculpinha. Estou muito jovem ainda, dizem uns. Sou velho demais. Se é jovem, pera, diz que é velho, jovem. Se é velho, diz que é velho. Entendeu? Tem uma desculpa sempre. Assumi compromissos de monta e não posso atender. Minhas atribulações são enormes.
Obrigações de família estão crescendo. Os negócios não me permitem qualquer atividade espiritual. Isso acontece todo dia conosco, né? Não são novidades. Empenhei-me em débitos que me afligem. Os filhos tomam tempo. Problemas são muitos. Tantos são as evasivas e tão veementes aparecem que os ouvintes mais argutos terminam convencidos de que se encontram à frente de grandes sofredores, de criaturas francamente incapazes, passando até mesmo a sustentá-los na fuga. Então as desculpas são tão veementes, são tão assim concretas, que as pessoas acabam se convencendo de que o indivíduo realmente tem essas dificuldades, né? Aí o Emmanuel continua dizendo o seguinte: os convidados para a lavoura da luz, no entanto, engodados por si próprios, acordam para a verdade no momento oportuno e, atados às ruinosas consequências da própria leviandade, não encontram outra providência restauradora sendo a de esperarem por outras reencarnações. O Emmanuel nos chama a atenção, né, que nós vamos protelando as nossas atividades, as nossas possibilidades de trabalho, as possibilidades de autorrenovação, de autoiluminação, e vamos protelando isso com desculpas. É a família que não impede, é o trabalho que não deixa, são os negócios que não tem tempo para a busca do Evangelho, a gente vai deixando para amanhã. E muitas vezes o indivíduo diz até: vou deixar para a reencarnação seguinte, para outra vida, quando é espírita, né, que acredita na reencarnação. Nessa eu não vou resolver isso, vou deixar para depois. E vai, com esse desculpismo, vai transferindo as oportunidades para amanhã. E na hora que desencarnar, que estiver do outro lado, o pessoal vai passar aquele filminho e mostrar as oportunidades que recebemos por misericórdia de Deus, e nós vamos aí então chorar porque fomos iludidos pelas belezas do mundo, pelos trabalhos, pelas responsabilidades exageradas, e aí vamos pedir nova oportunidade para renascer, porque do outro lado da vida, lúcido que estaremos do outro lado da vida, aí nós vamos ter essa noção das oportunidades perdidas que tivemos e não aproveitamos. Aí vem o choro. Todos nós fazemos isso. Beleza? Beleza, mestre. Agora é com você, meu amigo. Você é o moço daí do... É isso aí. Então hoje o Ivan tirou para nós o capítulo de Lucas, capítulo 14, versículo 18. Não é isso, Ivan? Perfeito. Isso aí está dentro daquilo que é conhecido como a parábola do grande banquete. Essa parábola tem registrada em Lucas e tem também em Mateus. Em Mateus ela é até mais completa. Nós vamos fazer a leitura dos dois. Então essa parábola diz o seguinte: ao ouvir estas coisas, um dos comensais lhe disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, lhe disse: certo homem preparou uma grande ceia e convidou a muitos. E enviou seu servo na hora da ceia para dizer aos convidados: vinde, porque já está preparada. E todos um a um começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e tenho necessidade de sair para vê-lo. Peço-te que me des por escusado. O outro disse: comprei 5 parelhas de bois e vou examiná-la. Peço-te que me des por escusado. E o outro disse: depositei uma
desposei uma mulher e por isso não posso ir. Ao vir, o servo relatou ao seu senhor essas coisas. Então, irado, o senhor da casa disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e vielas da cidade e trazei para cá os pobres, mutilados, cegos e coxos. Disse o servo: Senhor, está feito como ordenastes, e ainda há lugar. Disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e beiras das cercas e compele-os a entrar, para que em minha casa fique cheia. Pois eu vos digo que nenhum daqueles varões convidados provará da minha ceia. Essa é a versão de Lucas, mas nós achamos a versão de Mateus um pouco mais abrangente, traz outros significados, então nós vamos tomar a licença de ler também a versão de Mateus, que é o mesmo título, Parábola do Grande Banquete. E Mateus registrou assim: em resposta, Jesus novamente lhes falou em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem, rei, que preparou as bodas do seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas não quiseram vir. Novamente enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que o banquete está preparado, os meus bois e cevados abatidos e tudo pronto, vinde para as bodas. Mas eles se foram sem se importarem, um para o seu próprio campo, outro para o seu negócio. E o restante, agarrando os seus servos, os ultrajaram e o mataram. O rei ficou irado e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então, diz aos seus servos: as bodas estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Ide, portanto, à saída das estradas e convidai para as bodas a todos os que encontrares. E os servos, saindo por aquelas estradas, reuniram todos quanto encontraram, tanto bons quanto maus, e as bodas se encheram de convivas. O rei, entretanto, para contemplar os convivas, viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial, e disse-lhe: companheiro, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele se calou. Então o rei disse aos seus servidores: depois de amarrar os seus pés e suas mãos, lançai-o para fora nas trevas exteriores. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Então aqui Jesus nos propõe a parábola de um banquete. E nessa parábola ele nos mostra que um rei preparou uma festa para o seu filho, uma festa de bodas para o seu filho, e mandou convidar aqueles que eram dignos de ser convidados, aqueles que se esperava que aceitariam o convite para essa festa. Mas estes que estavam destinados a receber esse convite real, declinaram desse convite. E declinaram se excusando, dizendo que precisavam cuidar dos seus campos, cuidar dos seus negócios, e não vieram. E alguns outros, na insistência dos servos no convite, ficaram irados e maltrataram e até mataram aqueles que eram os mensageiros que vieram levar o convite. Com isso, o rei ficou muito irado, mandou destruir a cidade desses homens e mandou que estes servos fossem até a beira dos caminhos e chamassem todos quanto encontrassem, bons ou maus, ricos ou pobres, bonitos ou feios, indistintamente, para que entrassem nas bodas que ele estava preparando, na festa que ele estava preparando. E assim foi feito. Só que durante a festa, a festividade, como de costume, o dono, aquele que oferece a festa, anda entre os convidados, de mesa em mesa, perguntando se está tudo bem, se está servido, se está faltando algo, como até hoje nós fazemos. E ele
isto fazendo, essa inspeção de acolhida aos convidados, ele viu que um homem tinha entrado sem o traje nupcial, né? E ele perguntou ao homem, como tu entras, né, na minha festa sem a veste nupcial? E o homem calou. Aí ele mandou que os convidados pegassem aquele homem, amarrassem os pés e as mãos e julgassem as trevas exteriores, onde haveria choro e ranger de dente. E ele conclui, porque são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. O que Jesus está querendo falar com isso, né? Há várias interpretações para essa parábola, porque ele manda os servos 2 vezes, né, e eles não recebem, porque existia alguém já preparado para essa festa. Que festa é esta? É a festa de acolhida do próprio Cristo, né, que foi preparada com muita antecedência, né, para fazer esse casamento da humanidade com Cristo. E aqueles que teoricamente estavam preparados era o povo judeu, porque eles já tinham o histórico do monoteísmo, eles foram preparados, e aqueles que estavam primeiramente destinados a que recebesse essa boa nova, mas eles não aceitaram. Isso foi um fato, né? Eles não aceitaram. E alguns deles, né, além de não aceitar, maltrataram, né, e mataram os emissários divinos, como fizeram com os profetas, né, como iriam fazer com o próprio Cristo. Então nós vemos que aqueles que estão teoricamente mais aptos, nem sempre estão predispostos no seu interior para aceitar a acolhida do Cristo, né? E acabam se desviando, se desculpando, como o Emmanuel nos diz, né? Porque eles têm outros interesses que são superiores ao único interesse que deveria ser necessário, que é a realização espiritual. Então eles vão alegar que precisam cuidar dos seus campos, que não tem tempo, que precisam cuidar dos seus negócios e que agora nesse momento não tem tempo nenhum, que as demandas familiares não deixam tempo nenhum para cuidar de assuntos espirituais. Jesus está falando de uma realidade daquele tempo, ele está falando da nossa realidade. Nós estamos tão envolvidos com o mundo que nós achamos que nós não temos tempo para as coisas divinas. E achamos que realmente não temos. Enquanto a única coisa necessária para nós que estamos encarnados seria isso. Porque tudo mais se resolve. O próprio Mestre nos ensinou, busca o reino de Deus e a sua justiça, que o resto vai lhe ser dado por acréscimo. Não te preocupeis tanto com as coisas do mundo. Elas se resolverão. Mas quais são as nossas preocupações desde que amanhecemos até que vamos dormir? 99% delas são com aspectos da vida prática, da aquisição material, e nós não temos tempo para vir uma reunião, para participar de um trabalho espiritual, ou para fazer leituras edificantes, para nos preparar espiritualmente, trabalhar o espírito, porque o espírito precisa de alimento tanto quanto o corpo. É ilusão nós acharmos que o espírito não exige de nós dedicação. Como todo dia nós almoçamos, jantamos, cuidamos do corpo, higienizamos o corpo tomando banho, nós temos que fazer o mesmo com o espírito. O espírito tem que ser alimentado todo dia, tem que ser higienizado todo dia, higienizando os pensamentos, os sentimentos. Toda essa atenção é necessária que nós dispensemos ao espírito, porque o espírito precisa ser cuidado, tanto quanto o corpo. Mas nós nos preocupamos com isso? Geralmente não. Geralmente nós nos preocupamos apenas com as coisas do mundo externo, né? E às vezes, isso é interessante notarmos, nós nos atribuímos muito mais atividades do que nos são necessárias, porque nós não aprendemos ainda a viver com o essencial.
Nós queremos sempre mais. Aí nós buscamos sempre o supérfluo. Sempre nos esforçando para ter e consumir mais do que nos é necessário. E quanto mais nós acumulamos e temos, mais o nosso tempo vai sendo vinculado a essas atividades e nada nos sobra para as coisas essenciais. E isso somos nós no mundo. E os anos vão passando, e nós ali, né, naquela vida mecânica, naquela vida de superficialidade. Enquanto o convite para o banquete real está posto desde o início. Os servos vieram nos convidar. Quem são os servos? São os emissários da luz. São os prepostos crísticos, né, que vêm ao mundo constantemente trazer a mensagem, convocar o homem à retificação, à renovação de propósitos. Mas nós não ouvimos. Nós não queremos nada que perturbe a nossa rotina de vida. Não queremos nada que nos tire da nossa zona de conforto. Então, Jesus nos mostra que como nós ainda estamos adormecidos, como nós ainda não estamos sensíveis para as coisas fundamentais, porque perdidos e atidos à superficialidade do mundo, atribuindo valores excessivos às coisas materiais e quase valor nenhum àquelas que de fato são essenciais. Então, já que aqueles que estavam teoricamente preparados, aqueles que já têm um certo conhecimento, né, que já estão dentro de certas correntes de pensamento religioso, não querem aceitar o convite, então quem que vai buscar? Vão buscar então aqueles que são os pobres, os miseráveis, os coxos, os cegos, os maltrapios, os que estão julgados à beira do caminho e trazer eles para a ceia real. Né? E eles vêm, esses vêm. Aqui Jesus nos mostra um outro ponto. Quando nós estamos muito embriagados pelo vinho do mundo, nós não somos seduzidos pelas coisas do céu. Às vezes é preciso que a misericórdia divina tire tudo da gente, para a gente despertar. Por misericórdia. Então, às vezes, o plano divino, por amor a nós, tira tudo da gente. Deixa a gente na situação de penúria. Para quê? Para que a gente lembre do essencial, daquilo que não pode faltar. Aí, quando nós estivermos naquele estado de sofrimento, de penúria, que tudo está faltando, que nós estamos cegos, que nós estamos coxos, que nós estamos mancos, quando vier o emissário e convidar, o que nós fazemos? Não, claro que eu vou. Então é preciso, às vezes, que a gente caia nesse estado para aceitar a necessidade do trabalho espiritual. É por isso que a maioria de nós só chega nas frentes de lides espirituais pela dor. Porque quando estava na alegria da saúde, não lembrava. Vivia, né, em banquetes, em festividades do mundo e não lembrava do essencial. Então, às vezes, é expediente divino, é misericórdia divina nos colocar numa situação de dor, de sofrimento, de miserabilidade, para que nós aceitemos entrar nas núpcias com esse Cristo. Isso é misericórdia divina. Porque se nós tivermos muita riqueza, muito poder, muita fama, né, o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos nos perder. É aquilo que Jesus disse: vai ganhar o mundo inteiro, mas vai perder a sua alma. E que adianta isso? É por isso que lá no quintalzinho, quando Chico Xavier, ainda pequeno, ia encontrar com a mãezinha dele, Maria João de Deus, né, e a Dona Maria João de Deus, que embora fosse uma lavadeira humilde, lá em Pedro Leopoldo, era um espírito de tal envergadura que, ao desencarnar, visitou mundos superiores, esteve em Júpiter, em Marte, né, como nos conta a segunda obra psicografada por Chico Xavier, que é Cartas de uma Morta.
E lá no quintal, lá no fundo da bananeira, quando ela aparecia para o Chico, uma das recomendações que ela deu para o Chico foi o seguinte: meu filho, seja pobre, te mantenha na simplicidade. Isso vai ajudar o seu espírito. Não ambicione as coisas do mundo. Isso não te tem serventia. Olha o conselho que ela deu para o Chico. E lembrando que o Chico poderia ter sido um homem muito rico, né? Porque ninguém vendeu mais livros do que Chico Xavier. Se ele realmente recebesse os direitos autorais de todos os livros que ele vendeu, né? E se ele tivesse pelo menos aceitado a fortuna que Frederico Figner deixou para ele, né, que ele doou para a FEB, para montar o parque gráfico da FEB, ele seria um homem muito rico. Mas ele viveu com o saláriozinho mínimo dele, e ainda aquele salário ele distribuía para todo mundo. Todo mundo que pedia, ele levava alguma coisa. Né? E viveu nessa simplicidade, na casinha simples, do jeito simples. Ele foi convidado para o banquete. Ele aceitou. Né? Mas muitos de nós ainda estamos embriagados pelo vinho do mundo e não conseguimos entender esse chamado. Aí há uma parte muito interessante que Jesus fala que o rei, né, ele andou para ver os convidados que tinham aceito a proposta. E encontrou um deles que não estava com a veste nupcial. Aí nós precisamos explicar o porquê disso. Porque naquele tempo, quando você era convidado para uma cerimônia de núpcias, que demorava uma semana, existia uma vestimenta especial para estar lá. Você não podia ir com qualquer roupa. Existia um traje específico para que você dignificasse aquele que te convidou, né? Que é uma forma de distinção, que você vestia aquele traje para se apresentar. Seria como hoje a gente usar um terno e gravata para ir num casamento, né? Nélio Borges vai ser convidado para ser padrinho de casamento. Ele vai aparecer lá de sandália havaiana e camisa de surfista? Não vai. E ele estaria desmerecendo aquele que os convidou. Ele iria com traje distinto, né? Com terno, gravata, né? Com traje apropriado. Então, entre muitos que estavam lá, havia um que não se atentou de se adequar para aquele momento. E o que significa isso? Isso significa os impostores. Os impostores. Que eles querem se apresentar para o mundo como estando fazendo parte do banquete. Mas eles não portam o traje necessário. Ou seja, eles não têm a conduta necessária para estar ali. Eles estão enganando. Eles estão, pode falar. No caso, eles têm conhecimento da verdade, mas não... Exato. Eles não praticam, eles não põem em prática, eles vivem só da aparência. Né? E eles não fazem o necessário, porque esse traje não é um traje exterior. É a conduta interior. É o que você é. Né? E é interessante que ele estava no meio do banquete e ninguém notou. Quem que notou? O Cristo. Por quê? Porque o Cristo não vê o exterior, vê o interior. Não adianta. Nós vamos mentir para todo mundo. Mas quando chegar ao olhar do Cristo, ele sabe quem nós somos. Ele estava lá no meio do banquete. Ninguém notou que ele estava sem traje, porque senão ele não tinha nem entrado. Ele enganou todo mundo. Mas quando chegou o rei ele não enganou. Tanto que o rei perguntou: por que você não está com traje? Ele se calou na hora. Ele não tinha o que dizer. Porque ele foi surpreendido. Isso acontece conosco. Nós vivemos enganando aí pelo mundo, né? Nos fazendo passar por aquilo que não somos, mas chega uma hora que o olhar, né, o olhar crístico vem sobre nós, o olhar da nossa própria consciência e pergunta: cadê seu traje nupcial? Por que você está nesse banquete se você não é digno dele? Se você não se preparou para estar aqui? Você tem conhecimento, você sabe de tudo, mas você tem praticado?
Você tem vivido aquilo que você fala? Aí a sentença com esse homem é bastante dura, porque Jesus diz que os servos ataram as mãos e os pés e os julgaram nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Atar as mãos e os pés significa imobilidade. Quer dizer, essas iniquidades que você está praticando, você não vai praticar mais. Você vai ser tirado e julgado nas trevas exteriores. Quando Jesus fala de trevas exteriores, é interessante porque tudo que é exterior já é treva. Isso é uma redundância. Porque a luz só está dentro de nós. Jesus sempre falou que a luz está no nosso ser. O reino do céu está dentro de vós. Então, quando nós nos exteriorizamos ou nós vivemos de exterioridade, isso já é trevas. Porque tudo que é exterior é trevas. Aquele que vive só para o mundo exterior, ele está em treva. Então, quando ele diz julgar para as trevas exteriores, significa que ele está fora do seu íntimo, está fora do seu plano consciencial, está perdido no mundo. Ali é treva. E quanto nós nos perdemos nas trevas, ou seja, quanto nós não vivemos o encontro interno com Deus e nos perdemos nos prazeres exteriores do mundo, é inevitável. Nós vamos encontrar choro e ranger de dente. Não tem jeito. Porque é a própria reatividade das nossas escolhas erradas. Hoje quem muito goza, amanhã vai chorar. Não tem jeito. Não tem jeito. Aqueles que estão vivendo de forma palaciana nesse mundo, com seus banquetes, seus prazeres, um dia vai chegar o momento em que eles vão ser resgatados. E aí? O que eles fizeram em prol do seu próprio espírito? Aí vem o choro e o ranger de dentes. Aí Jesus conclui falando, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Essa frase final de Jesus, às vezes nos dá a entender que Jesus chama um monte de pessoas e escolhe só alguns. É como se ele fosse seletivo ou arbitrário, Porque ele chamou um monte de pessoas, muitos chamados, mas poucos os escolhidos. Que ele escolhe esse, escolho aquele, mas não escolho outros. É o que não corresponde a uma proposta do Cristo, porque ele não faz distinção de pessoas. Isso significa que são muitos os chamados dentro de nós, as convocações internas para a luz, para o trabalho espiritual. Só que poucos desses chamados que nós estamos recebendo quase que todo dia, poucos desses chamados nós escolhemos, nós acolhemos, nós declinamos em favor deles. Então a maioria dos chamados que nós recebemos dia após dia, nos convocando ao trabalho espiritual, nós não os acolhemos. É como Jesus disse a Paulo de Tarso lá na estrada de Damasco, quando Paulo cai do cavalo, e vê aquele clarão, aquela luz, e ele pergunta: quem és tu? E Jesus disse: eu sou Jesus, aquele a quem persegues. Aí ele reconhece Jesus. Aí Jesus diz para ele: Paulo, por que resistes aos aguilhões? O que é esse aguilhão? É aquela ponta de madeira, aquela vara de madeira com um finco na ponta para poder fazer o gado andar. Aquilo é um aguilhão. Quer dizer, há quanto tempo eu estou te chamando? Há quanto tempo eu estou te convocando? E você não escolhe nenhum desses chamados até agora. Quer dizer, por que estás tão resistente aos aguilhões? Há quanto tempo eu estou te chamando? Foi preciso você chegar aqui, eu te derrubar do cavalo para que você entenda quem sou eu e qual o propósito. Aí naquele momento Paulo percebe e se rende. Mas nós também, nossas múltiplas jornadas existenciais, vai chegar um momento que vai vir a estrada de Damasco para a gente, não tem jeito. Aí nós vamos ser julgados no chão. Aí
Nós que estamos todos orgulhosos, pomposos em nossa montaria, vamos cair, vamos ser julgados ao chão. Aí vai vir a voz do Cristo interna, né? Há quanto tempo eu estou te convocando? Há quanto tempo eu estou te pedindo para você se atentar para as coisas do Espírito? E você só pensa nas coisas materiais, só pensa na glória mundana, nos prazeres mundanos. Mas essa estrada de Damasco, por misericórdia do plano divino, ela sempre aparece na nossa vida. Sempre. Vai chegar um momento que nós vamos ser derrubados. Aí as coisas são diferentes. E bem-aventurado aquele que passa pela estrada de Damasco como Saulo e se torna Paulo. Deixa Saulo para trás e se torna Paulo. Que é isso que Jesus espera de nós. Então, que Jesus nos abençoe.